Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar. Hoje, claro, com um tema: julgamento da admissibilidade da denúncia contra Bolsonaro e os demais doravante réus. O tema em questão é a manifestação do ministro Luiz Fux sobre o caso do batom, o caso Débora. Tem um trechinho, Claudião. Solta o ministro Fux. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu... Claudião, segura. Atenção a esse momento. É um momento muito importante na história do judiciário brasileiro. Luiz Fux, ele mesmo não exatamente um humilde, exercitará a humildade judicial. Humildade judicial de Luiz Fux diante de Alexandre de Moraes. O grande Alexandre de Moraes. Solta, Claudião. De vista recentemente do caso do batom, eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Segura, Claudião. Atenção a isso. Então, é o caso da Débora. Débora é aquela depredadora do 8 de janeiro, pichou a estátua da Justiça, 8 de janeiro de 2023. Ela, condenada a 14 anos de prisão por Alexandre de Moraes, a pena que também foi repetida por Flávio Dino, então Luiz Fux, este que fala, pedindo vista e informando no julgamento que não tinha a ver com o caso Débora, é o julgamento da admissibilidade ainda, né? O julgamento sobre se Bolsonaro nessa altura se tornaria réu e os demais. Ele faz uma parte, Luiz Fux, para tratar do caso da Débora e do seu incômodo com a dosimetria, com o tamanho da pena, com a desproporção da pena aplicada a Débora Rodrigues dos Santos. Solta, Claudião. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. Claudião, aí tem um elemento importante, e aí eu faço uma digressão. Luiz Fux falava sobre o fato de que há a preocupação do legislador diante do histórico de golpes ou tentativas de golpes no Brasil, o legislador estabelecendo penas duras, e especificamente a partir dessa nova lei, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, que remontava o período da ditadura militar. Então ele está dizendo que, sim, o legislador estabelece, preocupado com a democracia, com a defesa da democracia, possibilidade de penas a partir dos tipos penais apresentados, penas altas, mas cabe ao juiz aplicar a pena e, portanto, pensar na dosimetria, no tamanho da punição, no caso da prisão, quantos anos a pessoa ficará presa em função daquilo, meu Deus do céu, que cometeu. A gente pode considerar que Débora, a pichadora da Estátua da Justiça, executou o golpe de Estado, a tentativa de derrubar o Estado democrático de direito brasileiro violentamente? Vamos em frente. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou, nós julgamos sobre violenta emoção. Para. Veja que Alexandre de Moraes já está ali mexendo no microfone, querendo falar. Luiz Fux, com todos os dedos, com todo cuidado, discordando nesse ponto específico sobre a dose da pena, sobre a dosimetria, a condenação absolutamente desproporcional de Débora, mas Alexandre de Moraes, ele mesmo,
não está acostumado a ser contraditado, né? É típico do indivíduo autoritário. Não está acostumado a que alguém questione a sua decisão, no caso, a sua dosimetria. Então, ele já está ali pedindo a palavra. Nós vamos ver que em algum momento o Fux fala: espera um pouquinho, deixa eu terminar o meu raciocínio, porque Alexandre de Moraes não admite. Isso num julgamento de admissibilidade da denúncia na turma, hein? Dos 5 ali, um ambiente bastante controlado por Alexandre de Moraes. Imagina se fosse no plenário do Supremo Tribunal Federal. Toca, Claudião. Após a verificação da tragédia do 8 de janeiro, eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade, debaixo da toga. Os erros autenticam a nossa humanidade. Isso é verdade. Agora, no campo do direito, né, portanto, especificamente no campo do controle de constitucionalidade, mais especificamente no Supremo Tribunal Federal, os erros que autenticam a nossa humanidade podem produzir situações como a de Débora, que já está presa há o quê? 2 anos, certo? E agora sendo condenada por crimes que não cometeu. Vejam, 8 de janeiro, Fux diz, 8 de janeiro é gravíssimo. É gravíssimo o que houve em 8 de janeiro. As pessoas que praticaram aquilo têm de ser punidas, mas cada uma no seu lugar. É preciso ter grau para isso aí. Débora não pode ser julgada na mesma métrica das lideranças do movimento golpista, por exemplo, Jair Bolsonaro. Vamos em frente. O coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de... Debaixo da toga também bate o coração de um homem. É lindo isso. Ele fez referência ao momento lúdico de Flávio Dino, mas que coisa linda isso. Debaixo, bom a gente saber, certo? Debaixo da toga bate o coração de um homem. Fantástico. Vamos em frente. E refletir, e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento, ou evoluir, dependendo da ótica de alguns. Só queria pedir para vocês para eu terminar de concluir, que aí depois eu acho a palavra. O ministro... Por aí, Claudião. Aí, viu? Alexandre de Moraes quer falar. O Luiz Fux com todos os cuidados, todos os rapapéis, porque, poxa, é o Xandão. Então, calma, não pode discordar, não está acostumado. Então, o Luiz Fux está ponderando uma questão que nem é exatamente uma grande discordância, pode mudar a dosimetria, tem de mudar, acho que pode até provocar uma revisão mais ampla dessas penas desproporcionais, no caso de Débora, sem nenhuma dúvida. Que bom que seja assim, aprimorando o julgamento, mas não vai mudar o resultado. O Fux voltou com o Alexandre de Moraes para admissibilidade, né, tratando de autoria e materialidade, sim, podemos receber a denúncia, são réus doravante, muito dificilmente será um voto discordante no julgamento de mérito, mas Alexandre de Moraes está lá, está inquieto, vamos. De sorte que, à luz de tudo quanto aqui o ministro Alexandre expôs, porque era uma grande preocupação minha saber quem fez o quê numa denúncia extremamente ampla. Agora ele está elogiando o Alexandre de Moraes. Para o que importava aqui hoje, que é aceitar ou não a denúncia, e para isso a gente precisa ter indícios de materialidade de autoria. Poxa, o ministro, o senhor foi brilhante. Está decidido, sim, eu vou acompanhar o senhor, mas tem essa discordância, me dá licença. Vamos em frente. Bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Gonet elaborou uma denúncia inepta, sem condições de imaginar isso. Então, Claudião, você vê, ele elogiou Alexandre de Moraes por ter, a partir da denúncia, mostrado quem é quem e como cada um dos denunciados agiu, criando as condições para que ele se sentisse confortável, ele, Fux, para aceitar a denúncia. Agora elogia também o Procurador-Geral da República a sua denúncia, professor Gonet, denúncia maravilhosa, não tem erro na denúncia. Não é bem assim, a fragilidade na denúncia, mas isso é outro assunto. Vamos em frente.
Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito não, os juízes têm poder, não tem direito, tem poder e dever. O poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia, para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações. Como observações, gente, certo? Assim, são questões que surgirão na análise do mérito. Os bolsonaristas estão agarrados em Luiz Fux como esperança para uma reversão, para um voto dissidente que abriria espaços para determinadas formas de recursos, embargos. Mas Luiz Fux, se eu apostasse, gostasse de apostar, tivesse dinheiro para apostar, vai votar com Moraes, certo? E ainda que discordasse, seria um voto discordante. Ele está apenas apresentando problemas, ele apresentou alguns problemas no curso do seu voto relativamente ao que se sabe na denúncia. A denúncia tem problemas. Isso não significa que o movimento golpista não tenha havido. Minha opinião, sim, houve. Mas exatamente por isso que a gente precisa ser rigoroso, que a gente acredita na existência do movimento golpista e quer que os golpistas sejam punidos, exatamente por isso que tem que ser rigoroso na cobrança de que o processo seja perfeito à luz do Estado Democrático de Direito. E Luiz Fux apresenta aqui, e há outros, a questão da delação de Mauro Cid, a sobreposição de tipos penais, a discussão que a defesa apresentará sobre tentativa de golpe, em que momento se materializa, né, concretamente se transforma num ato executório, a tentativa. Tem questões a serem apresentadas no momento de mérito. Luiz Fux, com muita calma, assim, cuidado, apresentou algumas e pronto, né? O Supremo, Alexandre de Moraes, na defensiva. O Andreasa reage de hoje a partir da fala de Luiz Fux. Semana que vem tem mais. Tchau, pessoal.